Casa, sejam bem-vindos para um pós-jogo de frustração. É, Essa é a sensação que a gente está tendo nesse momento: revolta, raiva e não posso dizer surpresa. Não posso. O Vasco da Gama acabou empatando com o Ceará dentro de São Januário em 2-2, tomando um gol praticamente no último minuto. E agora soma 4 meses sem saber o que é vencer dentro de São Januário. O Vasco não vence desde maio de 2025. Sua última vitória no Brasileirão, em São Januário, foi contra o Fortaleza, lá no início do trabalho do técnico Fernando Diniz. E quando a gente fala isso, a grande verdade é que hoje, especificamente hoje, como em alguns outros jogos, para vocês terem uma noção, o Vasco tem 9 gols entregues por conta de erros individuais. 9. Hoje, Matheus Cocão, inicialmente no primeiro tempo, e depois, no segundo tempo, Paulo Henrique foram os responsáveis por entregar 2 gols ao Ceará e fazer com que o Vasco, mais uma vez, não conseguisse vencer em São Januário. Aliás, mais uma informação para vocês que eu sempre coloco aqui na live, sempre destaco para vocês: o Vasco só consegue ganhar com o Fernando Diniz quando faz 3 ou mais gols. Ah, Pedrosa, você está inventando. Não, isso não é uma invenção. Isso são fatos. Todas as vitórias do técnico Fernando Diniz com o Vasco da Gama, desde que ele assumiu o Cruz Maltino nessa segunda passagem, foram por 3 ou mais gols. O Vasco tem que fazer 3 ou mais gols para poder vencer. Por quê, Pedrosa? Porque o Vasco tem uma defesa fraquíssima. E isso não é só um problema do Diniz, mas também é um problema do Diniz. O Vasco tem um sistema defensivo fraquíssimo, muitas vezes, até mesmo na questão individual. Hoje, a gente poderia estar aqui comemorando várias coisas. A gente poderia estar comemorando a própria vitória, 2 pontos perdidos aí importantíssimos, principalmente porque o Vasco vai enfrentar nos próximos jogos 4 dos 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Entre os 5 primeiros colocados, apenas o Mirassol o Vasco não vai enfrentar, já enfrentou e perdeu. Então, os 2 pontos de hoje, eles eram mais importantes do que parece. Eles eram mais cruciais para o Vasco na tabela do que pode parecer. Primeiro que o Vasco se distanciaria do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Vasco já tem o melhor saldo entre os times que estão brigando para não cair. Seriam 25 pontos. O Vasco, se eu não me engano, subiria para a 13ª colocação. Ah, Pedrosa, é muito? Não, mas já seria um passo importante, principalmente se você for olhar que essa semana o Vasco não joga durante o meio da semana e vai enfrentar o Flamengo no próximo domingo no Maracanã. Vai enfrentar o Flamengo, que é o líder do campeonato e hoje pratica o melhor futebol do Brasil. E aí, cara, é muito cansativo, é muito frustrante, é muito revoltante olhar que o Vasco, com um a mais, dentro de casa, dentro de São Januário, tomou um gol de um chutão para frente, em que o Paulo Henrique, que tem crédito, é verdade, que é um bom lateral, que vem ajudando o Vasco, que é um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada, tudo isso é verdade. Mas o erro grotesco que ele cometeu também é verdade. O que é verdade também, e eu canso de falar isso para vocês há muito tempo, há muito, mas não é pouco não, é que o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, o volante, não tem condições de ser titular do Vasco da Gama. Ele não tem condições. Ele tem que ser a 5ª opção do elenco do Vasco da Gama. E hoje, sem Jair e sem Tietê, essa dificuldade nessa posição de volante fica ainda mais clara. Porque o jogo que o Matheus Cocão fez hoje, no primeiro tempo, é um jogo horroroso. Ele foi disparadamente o pior jogador em campo. Mas o Fernando Diniz ama o Matheus Cocão. Ama. Ele adora o Matheus Cocão. É verdade, repito, que ele estava sem o Jair, sem o Tietê. Mas ele poderia ter feito outra opção. Ele poderia ter colocado outro jogador. Que fosse, como ele fez até, e não me agrada muito, mas ele fez no segundo tempo, o Nuno de 8, que colocasse o Robert Renan de volante e o Carlos Costa na zaga, que ele colocasse o Paulinho, que ele colocasse o Matheus França como mais um meia e deixasse o Barros como volante. Ele poderia fazer o que ele quisesse, principalmente no segundo tempo.
E aí, cara, o que fica constatado é que, mais uma vez, jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco da Gama estão prejudicando o clube. E, logicamente, eu não estou falando do Paulo Henrique. O Paulo Henrique cometeu uma falha grotesca, mas ele já salvou o Vasco diversas vezes. O Cocão não. O Cocão é figurinha repetida quando se fala em erro, em entrega de gol, em pontos prejudiciais que acontecem para o Vasco da Gama. O ano de 2025 do Matheus Cocão não o credencia em nada a ser utilizado como titular do Vasco da Gama. E para piorar, a gente ainda vai falar da inoperância que, infelizmente, o atacante Verratti promoveu hoje no jogo. Mas tudo isso a gente vai comentar com calma. E hoje, para ser muito honesto, eu não vou colocar a culpa especificamente no Diniz. Eu acho que ele tem a sua parcela, mas hoje, de verdade, a gente tem pontos a discutir sobre o Diniz. É importante a gente discutir sobre o Diniz, mas hoje o Vasco novamente não venceu por erros individuais. Um primeiro erro que um jogador profissional não pode cometer, que é um passe para o lado vergonhoso entregando a bola para o Ceará, e o segundo erro de cobertura, que era para o Paulo Henrique zerar a bola, e ele se atrapalha completamente. Ele que é tão bom nesses duelos físicos, é tão bom nesse quesito de cobertura, acabou cometendo uma falha grotesca. Tá? Mas vamos ao início, vamos na ordem cronológica, e eu já te peço aqui para deixar seu like, para se inscrever no canal do Pedrosa, porque a gente está sempre aqui nos pós-jogos do Vasco da Gama, fazendo essa live informativa de análise e também sobre tudo o que acontece no Cruz Maltino. Compartilha com a galera aí, é muito importante você deixar o seu like para apoiar o meu trabalho. Para jogar nessa posição, e muitas vezes ele tem, eu não vou nem dizer características parecidas, porque o Barros é muito melhor do que o Cocão, mas é a mesma história do Cocão e Hugo. Jogadores dessa maneira, que não tem uma criatividade exacerbada, que não tem uma criatividade muito grande, eles não podem jogar juntos, porque além de eles serem fracos tecnicamente com a bola no pé, eles são jogadores que se anulam em campo. E essa posição do Matheus Cocão e com o Barros me lembrou muito o que tinha acontecido no ano passado, quando o Hugo Moura jogava com o Matheus Carvalho, em que eles até conseguiam fazer alguns bons jogos, mas em outros eles acabavam fazendo uma equipe lenta, uma equipe que falhava e tudo mais que vocês sabem o que acontece com esses dois atletas. Então, hoje, o Hugo não esteve à disposição. E ele seria, na minha visão, até o substituto natural, porque o Hugo ele pode não ser um grande volante, ele pode tecnicamente não ser um grande jogador, mas eu acho que ele está num momento melhor, bem melhor do que o Matheus Cocão, e ele voltaria, na minha visão, para a posição de primeiro volante com o Barros. Então eu acho que poderia ter um encaixe um pouquinho melhor, porque o ano do Matheus Cocão é uma vergonha. Ele não tem nível para jogar num time de Série A, muito menos nível para jogar no Vasco da Gama. Esse que é o ponto. Esse é o principal ponto. Então, se você for pegar a escalação, ele coloca o Puma Rodrigues na lateral esquerda de novo. O que também, repito, não gosto. Não gosto. Joga torto. Joga torto. Mais uma vez não fez um bom jogo. Mais uma vez errou passes. Errou até domínio, justamente porque estava numa posição invertida, que não é a dele. Acho que não é um jogador que compromete com a bola no pé. Tem digamos assim, valências com a bola no pé, mas sem a bola no pé tem muita dificuldade. Não gosto. Prefiro que coloque um lateral da posição, e nesse caso nem seria o Vitor Luiz, que eu respeito, mas eu gostaria muito de ver o Leandrinho jogando naquela lateral, o Leandrinho sendo o cara da posição ali. Mas isso é só um ponto, não é nada crucial. Porém, não gosto. Mas estava lá, mais uma improvisação com o Puma Rodrigues na frente. Do meio para frente, aquele quarteto que vocês já conhecem. Nuno, Felipe Coutinho, Verratti e o Ryan. E o Vasco contou hoje, no primeiro tempo, com 20 minutos de um brilho intenso de um jogador que é craque. Não tem outra concepção da palavra. Essa semana foi até engraçado ver que isso virou pauta de alguma forma do motivo do Felipe Coutinho ter pedido para sair no jogo contra o Botafogo. Assim, eu tenho muita dificuldade de conceber que as pessoas têm uma posição de privilégio na televisão para comentar um jogo do Vasco da Gama, um jogo do Botafogo, e eles simplesmente não se dão não tem a pachorra de assistir. Porque, assim, qualquer pessoa que assiste 10 jogos do Vasco no ano, 15 jogos do Vasco no ano, não precisa nem ser todos, né? Tá? Precisa nem ser todos porque a gente não é máquina. Mas a pessoa que acompanha, procura, busca informação,
sabe que o Felipe Coutinho não joga mais do que 70, 75 minutos. É o máximo dele. Quando ele passa disso, você já vê que ele não está mais contribuindo. No jogo contra o Botafogo, ele fez 70 minutos ótimos. Felipe Coutinho não só bateu a falta que gerou o gol do Nuno, naquele momento nas quartas de final, como ele também jogou muito bem. Ele foi o principal jogador do Vasco na partida. Eu não tenho dúvida sobre isso. E hoje, novamente, ele começa muito bem, porque o ano do Coutinho é bom. Ele chegou na partida de hoje, não só aos 100 jogos com a camisa do Vasco da Gama, mas também ao seu 10º gol na temporada. Ao seu 13º lance que gera gol para o Vasco. São 10 gols e 3 assistências. Porque o ano do Coutinho, para vocês que não assistem e falam besteira, é bom. Bem melhor do que outro rapaz que a imprensa cisma em babar o ovo. Bem melhor, mas muito melhor. Muito. Muito. Então, o Felipe Coutinho hoje teve 20 minutos de brilho intenso, do craque que a gente esperava que ele fosse. Pega a bola, bota debaixo do braço, dribla 1, dribla 2, sofre a falta, bate a falta de forma magistral e consegue colocar o Vasco na frente. Tava querendo o jogo, tava gerando o jogo, tava driblando para lá, tava driblando para cá. Mais um bom jogo no primeiro tempo. Só que o Felipe Coutinho, ele acabou sendo prejudicado, assim como o Vasco inteiro, por um erro grotesco do Matheus Cocão. Erro grotesco que gera justamente o gol do Ceará na partida. Ele erra o passe, um passe infantil. Ele tenta atravessar uma bola para o lado no momento da intermediária. Ah, Pedrosa, pô, mas esses toquinhos, cara, desculpa. É outra coisa também que eu vou falar aqui. Não adianta. Uma coisa é você dar chutão quando você está muito pressionado. O estilo de jogo do Fernando Diniz, ele passa por esses riscos. Não adianta eu ficar aqui falando uma coisa e cobrando uma coisa que ele não faz. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre esse jogo, e ele esculachou o Matheus Cocão, isso mesmo, uma péssima partida de Matheus Cocão, fez uma partida vergonhosa, e muito desse empate do Vasco contra o Ceará por 2-2 passa também pelo Matheus Carvalho, o Cocão. Assim, o Vasco teve oportunidade de ganhar a partida, um homem a mais também, e, cara, não ganhou e volta a falar a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior que eu fiz aqui no nosso canal. O Vasco, enquanto ficar nessa condição de querer segurar jogo, cara, tem que partir pra cima. Tá com um homem a mais, cara. Tá com um homem a mais, tem que fazer o segundo, o terceiro, o quarto, e assim vai. O Vasco contra o Santos foi assim. Tentou, foi pra cima, não deixou de arriscar. E, cara, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, até o sexto gol do Vasco contra o Santos. Então, acho que faltou um pouquinho disso também nesse jogo Vasco e Ceará. A rodada foi perfeita, mas não adianta a rodada ser perfeita e o Vasco não conseguir render, não conseguir vencer as partidas, porque o último jogo que o Vasco venceu em São Januário foi contra o Fortaleza em maio. Olha o tempo já. Então, realmente, a situação é bem complicada do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, velho, tamo junto. E é nóis!